9. Esdras, capítulo 9. Perdão, Neemias, capítulo 9, depois do livro de Esdras, né? Neemias 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. A minha versão aqui é na linguagem de hoje. Os irmãos acompanhem. O título está assim na minha Bíblia, né? O povo confessa os seus pecados. No dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor seu Deus foi lida para eles. E nas 3 horas seguintes, eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: Levantem-se e louvem o Senhor, seu Deus. Louvem a Deus sempre, sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade, esse privilégio, Senhor. Vem falar conosco, ó Pai, abrir nosso entendimento, Senhor, e nos ensinar, ó Pai, a Tua palavra, que possamos ver, meu Deus, em que precisamos melhorar, ó Pai, e realmente ter uma nova atitude, Pai, de mais intimidade contigo, mais proximidade com o Senhor, ó Pai. Cuide dos nossos corações, dá-nos sabedoria para compreender a Tua lei, Senhor, que é tão maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que tal se nós fizéssemos como os irmãos, né, aqui, hoje o pastor não veio, né, mas hoje, eu que vou, das 10. Então, que tal se a gente fizesse como os irmãos aqui fizeram naquele dia? 3 horas, eles leram a palavra de Deus, e 3 horas seguintes eles confessaram os pecados e adoraram ao Senhor. Então, posso pensar? A gente fica 3 horas lendo, e depois 3 horas a gente vai orar, confessando. Eu fiquei pensando nisso esses dias, né, esta noite, orando ao Senhor, e quando eu li esse versículo aqui, já me chamou a atenção, né, essa versão que fala: louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente, né? Essa nossa, por mais que nós nos esforcemos, nada do que nós façamos será suficiente. Mas o Senhor, é por isso mesmo que a gente quer que estejamos aos pés dele, porque é dele que nós precisamos, né? Dele que vem toda a fonte, toda a riqueza. E pensando nisso, nessa atitude desses irmãos lá naquele dia, se nós formos ler o capítulo 8, quando Esdras leu o livro da lei para o povo, e ali eles ficaram reunidos também, a lei foi lida, no 8, versículo 3. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Aí depois, a gente, seguindo a leitura, a gente vai ver que eles ficaram muito assim comovidos com tudo que eles estavam ouvindo, né, da palavra de Deus, que seria a vontade do Senhor para a vida deles, e reconhecendo o quanto eles estavam errados, né? E depois aqui mais para frente, né, no versículo 9 do capítulo 8, minha versão fala assim: quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão para casa agora e façam uma festa. Repartam sua comida e seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. E assim eles fizeram.
E continuando o texto, a gente vai ler que no dia seguinte, no versículo 13 do capítulo 8, no dia seguinte, os chefes dos grupos de famílias e os sacerdotes e os levitas foram aonde Esdras estava, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei. E acharam escrito nela que o Senhor Deus havia mandado por meio de Moisés que todo o povo morasse em cabanas durante a festa das barracas. Que essa festa das barracas era realizada no 7º mês. E eles leram realmente que nesse mês, eles estavam nesse mês e era o mês da festa das barracas. Então todo mundo se animou para participar, fazer como o Senhor havia mandado a Moisés, né? Todo mundo saiu e fez as cabanas e todos se alegraram. No versículo 18. Todos os dias, desde o primeiro até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias. E no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa como mandava a lei. E depois que vem esse trecho que nós lemos primeiro, e em seguida vem uma oração de confissão, que aqueles irmãos naquele dia oraram, né? Confessando ao Senhor os seus pecados. E essa atitude deles, né, de jejum, vestir pano de saco, colocar a terra da cabeça, eles estavam fazendo isso como um povo, né? Era assim, algo, um arrependimento coletivo, realmente, as faltas que cada um estava cometendo, e também as que eles não estavam cometendo, mas sabiam que o povo como um todo estava cometendo, né? Então eles faziam todos esses sinais públicos, né, para mostrar que estavam tristes e arrependidos por estarem andando tão fora, tão longe da vontade de Deus. E então esse foi um ato de confissão aberta, né? Eles admitiram seus pecados uns aos outros e reconheceram, né, que quando estavam andando errados. E através da leitura e do estudo da palavra de Deus, que isso é possível, né? É a palavra de Deus que nos mostra onde nós estamos errando, né? Onde nós estamos pecando. Porque às vezes a gente lê e a gente parece que tudo que a gente lê, né, tudo que a gente está fazendo está errado. Então parece que ao invés de animar, desanima, né? Você fala, estou errando tanto, né? Aí a tentação, né, é não ler mais, porque tudo que eu leio aqui, eu estou vendo que eu estou errando, então... Mas é isso mesmo que o Senhor quer, que a gente saiba em que nós estamos errando, né? Que nós conheçamos realmente a sua palavra cada vez mais. E além de conhecer o que nós estamos errando, aí vem o próximo passo, que foi o que os irmãos fizeram naquele dia, que é confessar, né? Uma confissão honesta, né? E depois vem a adoração, porque nós não podemos ter um relacionamento correto com Deus se nós nos apegamos a certos pecados. E o pecado são muitas coisas na nossa vida. No tempo lá no deserto, né, dos tempos bíblicos, a gente ouve muito da idolatria, né, de tantas adorações aos deuses pagãos, das cidades vizinhas. Então, e hoje, quantas coisas que se tornam ídolos na nossa vida, né? A nossa autopiedade, a falsa humildade também, a justiça própria, tantas coisas, né, que podem atrapalhar nossa comunhão com Deus e prejudicar essa nossa confissão, realmente o reconhecimento dos nossos erros, né, diante do Senhor, para que possamos ter uma nova atitude e realmente ser aperfeiçoados, né, pelo Espírito de Deus. E pensando nessa palavra confessar, aí fui pesquisar o que significava essa palavra, né, confessar. Que ela tem 2 significados. Admitir ou reconhecer o pecado e também a fé. Então, ela é 2 coisas que ela, né, confessar. É admitir ou reconhecer o nosso pecado e também a nossa fé. E também confessar é uma afirmação de fé, como nós vamos ler agora em Levítico 26:40. Nós vamos ver os momentos em que o povo confessou. Levítico 26:40. O 4º livro da Bíblia, e fala assim, capítulo 26, versículo 40. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que por terem andado contrariamente comigo,
E eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, e assim vem as consequências. Então aqui o texto falando que eles iam confessar a iniquidade, suas e seus pais e suas transgressões. Agora, Números 5, versículo 7, é o próximo livro. Números 5, no versículo 7. E confessará o pecado que fez. Então restituirá pela sua culpa segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto e dará contra quem se fez culpado, para confessar o pecado. Agora no Salmo 32, no versículo 5. Salmo 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Agora, Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Agora vamos para o Novo Testamento, em Marcos 1, 5. Como lemos em Provérbios, é preciso confessar, mas não somente confessar, deixar, né, o pecado. E no versículo 5 de Marcos 1, fala assim, que toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, com João Batista, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Agora, Tiago 5,16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas, a gente admitir que nós erramos, né? E às vezes isso é tão difícil, né? Porque a gente não quer, né, dizer que errou, né? Então é mais fácil falar, não, mas foi fulano que, né, me provocou. Então, assim, a gente sempre está buscando a justificação, assim, a desculpa realmente, né, para não admitir, não reconhecer o nosso erro. E às vezes a gente até reconhece que errou, mas não tem coragem de chegar na outra pessoa e falar, você me perdoa, né, eu errei, né, não devia ter agido assim. E a palavra nos fala que é preciso confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E, como diz a palavra também em 1 João 1,9, lá no fim. A palavra de Deus em 1 João 1,9, ela coloca a condição, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se confessarmos os nossos pecados, né? Se admitirmos realmente, se reconhecermos o nosso erro, o nosso pecado, e realmente também confessar que precisamos do Senhor, né? Precisamos
do Salvador, do seu perdão. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Até essa semana aconteceu um fato, aí eu estava até conversando com a minha mãe, conversei, depois eu fiquei pensando comigo, nossa, é como se a palavra estivesse falando, tá vendo aquele momento? Você estava agindo, se fosse na parábola do filho pródigo, você estava agindo como um filho mais velho. Isso sem dizer, né? Aí tá, pensei assim, bom, né? Depois aquilo incomodando, que realmente tinha que chegar e orar, falar, Senhor, né? Me perdoa, aquela hora realmente eu estava assim, porque não adianta a gente saber, né, que errou, a gente tem que realmente confessar, deixar e dizer para o Senhor, né, que nós nos arrependemos e não queremos fazer mais, né, não queremos fazer aquilo novamente. E também o Senhor nos orientou o que aconteceria quando nós confessamos o seu nome, em Mateus 10:32. Mateus 10:32. Agora vem a segunda aplicação da palavra confessar, como uma afirmação de fé, né? Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Essas são palavras do nosso Senhor Jesus. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Precisamos realmente confessar, precisamos dizer para as pessoas que nós somos dele, né? E fazer isso sem reservas. E também Atos 19:18. Atos 19:18. Que acontecia com as pessoas que estavam sendo alcançadas, né, com a pregação do Evangelho. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. E o nome do Senhor era engrandecido, né? Aqui em cima, no versículo 17, diz: Isto foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também Romanos 10:9. Romanos 10:9. Diz assim: Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Semana passada nós tivemos a profissão de fé, né? Porque se com a nossa boca nós confessarmos ao Senhor Jesus, e em nosso coração nós cremos que o Senhor Deus o ressuscitou dos mortos, aí temos a salvação. Preciso confessar, né? E também, como diz Filipenses 2:11, Filipenses 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E, finalmente, Apocalipse 3:5. Confessando ao Senhor, né, com a nossa boca, com as nossas atitudes. E temos essa promessa do Senhor, né, Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E os irmãos, em Provérbios 3:5-6, pensando, né? Nós devemos, tudo isso que nós lemos, o Senhor nos orienta a confessar o seu nome, né? Reconhecer o Senhor, também reconhecer os nossos erros, deixá-los e pedirmos perdão para os nossos irmãos.
Em Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará as tuas veredas. Interessante que foi até veredas que o pastor falou semana passada. E quando eu lembrei desse versículo, né, eu pensando em tudo isso que nós acabamos de ler, esse processo do Senhor endireitar as nossas veredas inclui a confissão dos nossos erros, né? E também, porque nós não podemos deixar para lá as coisas, né? Precisamos admitir e agir de maneira diferente. Não podemos deixar as coisas acontecendo e deixar para lá, né? A gente precisa tratar. E até na medicina, se a pessoa não tratar, não tomar uma atitude, né? A doença dela vai piorar. Então, a gente precisa desse processo de confissão nas nossas vidas. E também reconhecer o Senhor, que é a outra parte também da confissão. Reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. E então, tudo se resume em amar a palavra de Deus. Porque se nós não amarmos a palavra de Deus, não buscarmos realmente o Senhor como nosso alimento, né, diário, nossa força, vai acontecer como até no chá de bebê da Sandra tive a oportunidade de falar sobre uma ilustração de uma menininha que ela via uma Bíblia na casa dela, a Bíblia estava lá, né, e ela perguntou para a mãe dela, a Bíblia ficava quietinha lá em cima da mesa, e ela perguntou para a mãe, de quem que é esse livro aqui? Aí a mãe falou assim, você não sabe, minha filha, esse aqui é o livro de Deus, né? Aí a menina, então acho bom a gente devolver para ele, porque ninguém lê esse livro aqui, vamos devolver para ele? E então, essa que é a nossa responsabilidade, né? Nós que somos cristãos temos esse privilégio, né, de realmente amar a palavra do Senhor. Só assim nós seremos capazes de reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e Ele vai endireitar as nossas veredas. E se estudarmos regularmente a palavra de Deus, ela se tornará tão vital para nós, né, que a gente vai realmente precisar mais dela do que o ar que a gente respira. E a Bíblia não é apenas uma boa leitura, ela é ajuda real para uma vida real, né? Ela é mais do que um livro, ela é o livro dos livros, né? Em Deuteronômio 32, agora o último versículo. Deuteronômio 32, do 45 ao 47. Deuteronômio, quinto